Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Mais um café com boas novas, uma apresentação da comunidade Demirape. Sejam bem-vindos para mais um café com boas novas. O tema de hoje: o que tens feito e para quem será? No Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 21, fala a respeito do que tem feito para quem será. Jesus, falando essa parábola, para seus discípulos, ele fez essa pergunta: louco, e essa noite? Se alguém perder a sua alma, o que tem feito e para quem será? Fala a respeito daquele homem que diz que trabalhou muito, juntou tudo aquilo que colheu, colocou no celeiro a ponto de não caber mais. E depois ele falou para si: descansa minha alma, muito tem feito. E o Senhor Jesus completa, louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que tens feito? Para quem será? Eu até não vou focar muito a primeira parte, mas na segunda parte do versículo que diz: o que tens feito e para quem será? Porque no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 6, 33, o Senhor Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós lemos esse versículo, nós focamos em prosperidade, Eu acredito que esse versículo está focado no fato de você não se preocupar com o amanhã, mas sim buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar nesse sentido o primeiro reino de Deus? Completa no anseio de Cristo, de acordo com o primeiro versículo que eu li: o que tens feito e para quem será? Qual foi o principal anseio de Cristo aqui na terra? Almas, vidas. Do que é construído o reino de Deus? Para que as demais coisas são levantadas para fundamentar o reino de Deus aqui na terra? Em uma ótica humana e natural. Recurso financeiro, essas campanhas que são feitas para estruturar, as necessidades de uma organização, de uma estrutura humana, para fomentar o reino de Deus aqui na terra, Então, é preciso de várias coisas, sim, mas qual que é o principal? É para quê? Para buscar almas, para vidas. Então, a pergunta nessa manhã é: o que você tem feito? E completando a pergunta, para quem será? Hoje, talvez você está me ouvindo, você acordou, agradeça a Deus, eu agradeço a Deus. Nós acordamos, mas se nós não tivéssemos acordado,
O que tínhamos feito ontem? Para quem iríamos prestar conta hoje? Pouco ou muito? O que nós fizemos, para quem foi? Mas eu não sei fazer nada. Se você compartilhar esse vídeo, você já vai estar fazendo. Aproveite esse momento para pedir que você nos ajude a se inscrevendo no canal do YouTube, porque assim nós vamos poder levar mensagens para mais pessoas. Se você fizer um trabalho dedicado em compartilhar mensagens da cruz, se você for à igreja, porque às vezes precisamos, sim, dentro de uma necessidade natural humana, nós precisamos ir aonde nós nos ambientamos. É onde nós ambientamos, é no meio dos naturais, no meio dos humanos. E é na igreja. Você não está preparado, eu não estou preparado ainda para, talvez, para encontrar com os anjos. Ou no meio só dos espirituais. Então a necessidade é apalpável, é visível. Então, o que nós podemos fazer? É levar um amigo, um parente, criar uma estratégia, criar um recurso que nos ajude a levar alguém para a igreja. Porque lá, talvez eu, você, talvez por essa pessoa ser próxima, por essa pessoa ser um parente ou um amigo, talvez eu tenha dificuldade de me expressar, de externar aquilo que eu quero. Da mesma forma ela tem a dificuldade de assimilar, receber e recepcionar aquilo que estou externando. Mas eu posso fazer algo que não vai ter dificuldade. Eu vou levar essa pessoa até um lugar que ela possa ouvir esta palavra que eu estou falando de um outro, de um terceiro, um pregador, um pastor, um irmão, uma irmã, um obreiro, uma obreira, que esteja ali com esse objetivo de transmitir a palavra. E eu volto a perguntar, o que tens feito? E para quem será? Às vezes eu até falo assim que nós somos egoístas porque queremos só para nós mesmos, mas é só força de expressão. É porque quando se trata de egoísmo do ser humano, é mais voltado para as coisas naturais, coisas terrenas, riquezas, ou nós mesmos. O ego voltado mais para nós mesmos, seja para a nossa estrutura humana, na questão da beleza, do querer ser, do aparecer, ou da própria natureza dos recursos humanos, da riqueza, da prosperidade. Mas quando se trata de almas, de reino, seria que nós estamos sonolentos, perdendo tempo, estamos aqui desapercebidos? Como somos filhos do rei, como somos servos do Altíssimo, se nós não estamos interagindo como tal, como nós somos, ou pelo menos dizemos que somos, príncipe de um reino, co-herdeiro com Cristo, se nós não estamos em sintonia com o anseio do rei. Qual é o principal anseio do rei? Até que ele venha. Almas, puramente isso, vidas. E ele morreu na cruz do Calvário para isso. Imagina só o sofrimento que ele passou. Imagina só a dificuldade que ele passou. Mesmo antes
antes da crucificação, imagina só ele saber que ia passar por aquilo. Talvez seria mais difícil do que o próprio ato. Porque ele estaria ali sabendo das dores que ia passar, daquilo que ele ia perceber, ver, visualizar, sentir em relação às pessoas que estavam ali, que não merecíamos. E as pessoas que estavam ali não mereciam. Mas mesmo assim ele estava ali, se oferecendo. E agora nós, que não precisamos passar pelo que ele passou, nós recebemos esse dom, essa dádiva, esse dom imerecido, a graça. E nós não temos feito nada. O que temos feito e para quem será? Ah, mas eu preciso me manter, eu preciso me sustentar minha família. Não, tranquilo. Às vezes quando nós falamos uma coisa, muitos entendem outras. E nós podemos falar uma coisa sem anular outras. Continuemos. Precisamos, né? Paulo, ele no seu ministério, ele foi bem claro em relação a isso. Para que não fôssemos pesados a obra. Mas, e o outro lado? Mesmo nós fazendo o que é necessário para a nossa subsistência, para a nossa sustentação. Mas e o tempo depois disso? O que tem feito? É dentro desse pensamento, é dentro dessa lógica que eu coloco o que tem feito para quem será. Não estou pedindo, não estou falando para deixar de fazer, para fazer. Estou falando em fazer, mesmo estando fazendo. O que tem feito para quem será? Eu me lembro de uma vez, eu ainda novo convertido, foi meu primeiro discípulo, foi na sexta-feira, me bateu um desejo forte no coração de buscar aquela vida para Jesus. Eu tinha pouco conhecimento com ele, mas como ele era assim mais ou menos a faixa etária, até um pouquinho mais velho do que eu, mas dentro de uma faixa etária, amigo do meu pai, e morava aproximadamente uns 80 quilômetros da onde eu morava. E eu resolvi pegar o ônibus e ir até ele. É a fazenda, o sítio, estrada de chão. E fui. Peguei ele de surpresa. Fiz o convite para ele vir comigo à igreja. Ele católico, né? Nada contra os católicos, aqui eu não estou desmerecendo. Para mim, até o católico, quando se converte a Cristo de verdade, que adora só Cristo, ele passa a ser um crente verdadeiro. O melhor material de fazer crente, eu chamo católico, né? Porque é uma bênção. Porque se muitos de nós que nos professamos crentes fôssemos, né, assim, devotos da forma que os católicos são quando são devotos, a história seria outra. Então, mas voltando aqui para o assunto, eu fiz o convite para ele. Então ele, a princípio ele achou me achou como se eu fosse um louco, né, andar essa distância só para isso, porque a pessoa não conhece, né? É como se fosse insignificante. Mas de tanto eu insistir, pela minha simplicidade, por eu ser ainda indouto na fé, menino, né? Digamos assim, começando, inexperiente. Aí ele falou assim, não, mas eu tenho que terminar aqui um serviço aqui. O serviço era pouco, era roçar um pasto. Era pequeno, né? Era pouca coisa. Mas
pouco tempo aí dava de fazer. Eu vou ter que terminar de fazer um serviço aqui, se eu terminar, aí eu vou. Aí eu falei, mas eu te ajudo. Aí eu fui pra ele, sei que ele me deu uma foice, eu fui pra ele. Fui com ele pra roçar aquela capoeira. Bateu um pasto. Aí terminamos, foi no sábado. Eu posei lá, na sexta-feira, pro sábado. Sábado eu fui pro serviço. Quando foi sábado de tardezinha, de tarde, né? Eu preocupado que eu tinha que ir pro culto dos jovens. E aí nós fomos para a estrada, na frente da porteira, com uma boroca nas costas, para pegar uma carona, até que o ônibus passasse. E era numa época de garimpo, e passava muito garimpeiro. Só que dificilmente você ia pegar uma carona ali, porque desconhecido, se fosse lá na beira do rio, quando eles saíam, era fácil, porque você ia ali, fazia uma interação com o motorista, e aí você pegava a carona, mas no meio da estrada eles não paravam, com medo, né? Aí nós fomos para ali, e ele ali, né, assim, e eu todo animado, rapaz, eu tô conseguindo levar alguém para a igreja. E ali vinha um carro, ele olhou para mim e falou assim, rapaz, vamos pedir carona. Aí eu falei, vai lá, pede carona, você é conhecido, eu não. Aí ele deu com a mão, o carro passou direto. Veio outro carro, ele deu com a mão, o carro passou direto. Ele olhou para mim assim e jogou para mim. E falou dessa forma, mas você que é o crente, a fé que Jesus veio pregar para mim, você que vai pedir agora. Se esse carro parar, que você pedir, então vai ser certo que é para mim ir mesmo, para ir com você nesse culto. Eu sei que quando avistei o carro longe, e o carro vinha, e eu falei assim, agora Jesus. E quando o carro estava se aproximando, eu comecei a dar com a mão e falei assim, em nome de Jesus, você vai parar, cara. E o carro passou jogando poeira. E ele olhou para mim assim, como se, e aí? Eu falei, calma, o mistério ainda não acabou. Quando foi mais na frente, o carro parou e a poeira cobriu. Ele olhou para mim assim, eu falei, o que você está esperando aí? Vamos correr. Aí nós corremos. Só que no nosso pensamento, o carro tinha parado para nós. Aí é que está o mistério. Foi Jesus que parou o carro, o carro não parou para nós, foi Jesus que parou o carro. Quando nós chegamos na porta do caroneiro para falar com o motorista, e quando eu olhei para o aparelho de som, estava fumaçando, estava queimando. Glória a Deus. Aí nós falamos assim com o motorista, ele nem deu atenção para nós. Ele estava preocupado para o carro não pegar fogo. Ele ali tentando salvar o aparelho dele do carro, do som. Aí nós falamos assim, dá uma carona para nós ter na cidade. Ele falou, sobe aí. Como se fosse assim, não me atrapalha aqui que não vai pegar fogo no carro. E nós subimos no carro dando glória a Deus. E ele dando risada. Ele falou assim, rapaz, mas você tem fé mesmo? Eu falei, não, eu estou começando. Graças a Deus nós fomos, esse jovem aceitou Jesus. Hoje é obreiro, tem uma família. E construiu uma família. Tem filhos, está na igreja, a mulher crente, abençoada. A mulher, eu conhecia a mulher que era da igreja também, né? Filha de um presbítero. Conheci ela ainda jovem, ela era. O que eu quero dizer, que a rotina dele era outra, a amizade dele era outra, o convívio dele era outro, mas por eu ter tido a ousadia de ter ido lá, 80 quilômetros, convidar ele para vir para a igreja, eu mudei a vida dele, e não só a vida dele, mas mudei a vida de outras pessoas. Pessoas que nem sabiam, né, que ele existia. Agora estava fazendo parte da vida dele, e hoje ele se encontra na presença do Senhor, é obreiro,
E essa família é uma família abençoada. Por quê? Porque eu tive iniciativa. E de repente, se nós fizermos isso, não precisa fazer muito. Basta fazer pouco com qualidade. Não precisa convidar centenas, dezenas de centenas, milhares de milhares. Não. Convida uma pessoa, começa convidando uma. Você não sabe pregar? Leva para a igreja tem quem prega. Não sabe falar do amor de Cristo? Ou talvez tem vergonha porque é um parente, é um amigo? Não precisa, eu não preguei lá para ele, eu não sabia pregar, estava começando. Eu levei para a igreja, na igreja ele ouviu a palavra e aceitou Jesus. Então a pergunta é, o que tem feito e o que você tem feito para quem será? Não é deixar de fazer o que você está fazendo, é necessário, mas é não deixar o que você está fazendo atrapalhar você fazer algo a mais. Ou seja, não deixar as coisas naturais impedir as coisas espirituais. No outro versículo que eu citei aqui, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu até comentei aqui, não é deixar de fazer o trabalho secular, o trabalho cotidiano, não. Nós precisamos trabalhar. Como é que vamos nos manter? Mas isso também não pode ser um empecilho, um obstáculo de nós não fazermos nada. Não é preciso fazer muito, e nem fazer para aparecer, para destacar. O reino de Deus tem que ser feito com justiça, com amor. Deus é bom. Todo o tempo Deus é bom. Sou muito grato ao Senhor. Quero agradecer vocês que estão chegando, que chegaram até aqui, estão nos assistindo. Você que está assistindo esse vídeo nesse momento, nos ajude compartilhando. Você vai estar fazendo alguma coisa para o reino. Nos ajude a se inscrevendo no canal do YouTube. Vamos buscar as almas. Eu estou formando, através dessa ferramenta que eu estou utilizando, formando uma equipe, digamos assim, formando uma legião de soldados para o reino. De acordo com o que você está ouvindo aqui, de acordo com a iniciativa que eu tive de chegar até você, você pode usar essa ferramenta e estender para uma pessoa a mais, não precisa estender para muitos. Basta convidar alguém para assistir, basta enviar para alguém. Você não vai precisar andar 80 km igual eu fiz, na história que eu contei, numa estrada de chão, sem saber se voltava, e sem saber se ia conseguir trazer aquele jovem para a igreja. Mas eu fui, 80 km. Hoje não precisa de 80 km, é de onde você está. É só um clique. É só compartilhar. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, que Deus abençoe você nesse dia que se inicia. Meu abraço, meu carinhoso abraço a você. A paz do Senhor Jesus Cristo. E medite nessas palavras. Medite. Não deixa para amanhã, que amanhã pode ser tarde demais. Tá bom? E de repente, se você fizer algo, você pode estar contando algo parecido com que isso que eu estou contando agora. Um bom testemunho para o reino de Deus. Amém? Que a paz do Senhor seja contigo. E até um próximo café abençoado em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, Sandra Dantas. Que Deus abençoe você. Você e sua família. Amém? Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês. Um abraço para todos aí, quem eu conheço.
Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus e a paz do Senhor.